Você já parou para pensar que o seu maior risco financeiro não é morrer cedo, mas sim viver muito e o seu dinheiro acabar antes de você? Eu sei, essa pergunta talvez seja uma das perguntas mais difíceis de ouvir e praticamente impossível de responder. Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou mostrar para você e revelar como funciona a engrenagem por trás do Tesouro Renda Mais. E mais importante, eu vou te mostrar o risco que existe e que pode fazer você perder muito dinheiro se usar isso do jeito errado. Olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao canal que te ajuda a proteger e multiplicar o seu dinheiro. A minha missão de vida é ajudar a planejar o seu futuro financeiro. Só tem um jeito de você ficar sabendo de todo o conteúdo novo que eu trago aqui toda semana. É descendo, apertando o botão de inscrever. Se você está assistindo pela televisão, já aponta seu celular para esse QR Code e garanta a sua inscrição. Vai lá, investe a sua inscrição, pois conhecimento é o que liberta. Antes de nós iniciarmos nosso papo reto aqui, eu já preciso falar para você que esse conteúdo tem a proposição de ser educativo. Não tem em nenhum momento a intenção de recomendar um investimento para você. Até porque, como eu sempre falo, investimento é muito pessoal, é como sapato. Cada um tem o seu tamanho. O meu provavelmente não serve no seu pé. Por isso que a gente precisa entender das particularidades e você não pode sair por aí copiando coisas que você vê que outros fazem, que você vê aqui na internet. E você sabe que depender apenas do INSS hoje em dia é praticamente assinar um atestado de sufoco financeiro no futuro, pois a média do salário base está aí na faixa de R$ 2.000, não chega nem a 2.000 a faixa média de aposentadoria dos brasileiros. Muitos deles a um salário mínimo no valor atual de R$ 1.600. Mas se eu te disser então que existe uma ferramenta no mercado financeiro desenhada exclusivamente para ser o seu próprio futuro de aposentadoria privada, e eu não estou falando aqui de fundo, eu não estou falando aqui de previdência privada, eu estou falando de algo muito mais seguro para você, um sistema que garante um salário caindo na sua conta por mês durante 20 anos e blindado contra a inflação. Olha, vamos encarar os fatos. O brasileiro médio sofre de um mal terrível. A gente realmente não sabe planejar o longo prazo. Eu vejo muitas carteiras de investimento que os meus mentorados trazem para as nossas conversas que são, na verdade, uma verdadeira colcha de retalho. Não seguem uma estratégia focada no objetivo de médio e longo prazo do investidor. Realmente, investimentos sem objetivo, que apenas querem surfar em taxas maravilhosas, muitas vezes a curtíssimo prazo, e perdem tudo, inclusive em impostos. Nós estamos bombardeados o tempo todo por promessas de fique rico rápido, dobre seu capital em 30 dias, enquanto a verdadeira bomba relógio está fazendo tic-tac, tic-tac, bem debaixo dos nossos narizes, dos nossos pés, ou seja, a nossa velhice, ela vai chegar com certeza. É uma conta que chega, querendo você ou não. O custo de vida na terceira idade dispara. E as soluções tradicionais, a previdência privada do seu banco, provavelmente te cobra taxas de administração abusivas e come da sua rentabilidade. A poupança nem cobre a inflação. Imagina, você precisa de algo previsível, que proteja o seu poder de compra e seja extremamente seguro. Você precisa de um plano que faça você chegar a um determinado ponto da sua vida e que consiga lhe dar uma qualidade de vida que você merece, que você trabalhou a vida inteira e agora, quando chega nesse momento da velhice, da terceira idade, você precisa usufruir desse benefício. E olha só, é engraçado a gente falar,
mas lá na frente você não vai poder voltar para recalcular a sua rota. Então, o momento de calcular a sua rota é agora. E aí eu quero te falar aqui sobre o Tesouro Renda Mais. Ele é uma das alternativas viáveis disponíveis no mercado. E ele foi desenhado especificamente para o planejamento da maturidade financeira, ou seja, o planejamento para você usufruir desses investimentos a mais longo prazo quando você avançar na terceira idade, quando você quiser. Tem a segurança soberana, que a gente sabe do Tesouro Direto, né? Ele integra a prateleira então de investimentos e títulos que o Tesouro Direto oferece no mercado, é garantido pelo governo federal, oferecendo uma estrutura de menor risco de crédito no país. Existe a proteção do patrimônio, porque ele, assim como o Tesouro IPCA+, ele cobre o risco da inflação. Então, esses negócios aí de guerra entre Irã, Estados Unidos e tal, a gente nunca dorme tranquilo no Brasil. O Brasil tem uma economia muito volátil, de muita incerteza, de muita insegurança. Então, por que você vai esquentar a cabeça com esse futuro incerto da economia? A proteção do patrimônio, o Tesouro Renda Mais, ele já cobre o risco da inflação explodir e assim você não precisa se preocupar com isso. Outra coisa é a previsibilidade. Você tem uma certeza do seu fluxo de caixa no futuro. Você vai conseguir projetar, você vai conseguir simular esses ganhos no futuro e assim você pode fazer o seu planejamento bem mais tranquilo. O Tesouro Renda Mais, ele não é só mais um investimento. Ele foi desenhado especificamente para o planejamento do seu futuro. Ah, mas como assim certeza absoluta do futuro? Como que o meu dinheiro que eu coloco hoje vai virar um salário amanhã? É aqui que entra a genialidade da mecânica do tempo do Tesouro Renda Mais. Presta muita atenção agora, porque entender isso vai mudar o jogo totalmente. O Tesouro Renda Mais funciona dividido em duas grandes fases. O meio do caminho a gente chama de data de conversão. Ou seja, é aquela data de virada, a data que você deseja, a partir dali, receber os seus honorários mensais como se fosse um aluguel. Bom, e a primeira fase é a fase de acumulação, então. É de hoje até essa data. É o momento da construção onde você define uma data futura. Então, por exemplo, quando você fizer 60 ou 65 anos, não tem nada a ver com a sua aposentadoria, não tem nenhuma obrigação associada a isso, e até lá o seu capital passa por uma capitalização, ou seja, ele vai rendendo juros, incluindo a compensação da perda do poder aquisitivo pela inflação, mais uma taxa fixa. Se você conhece do Tesouro IPCA+, a dinâmica é idêntica. E depois você tem uma outra fase, que é a fase do recebimento. Aí, a partir daquela data de corte que você mesmo definiu, ele começa a pagar para você mensalmente um valor como se fosse a aposentadoria. Esse valor mensal, ele vai depender de quanto você conseguiu acumular nessa fase de acumulação aqui. Corrigido pela inflação e mais uma taxa fixa. Perfeito. Enquanto ele vai retirando a primeira mensalidade, o primeiro salário, por exemplo, você tem ainda um saldo restante. E durante todo esse período da fase de recebimento, esse saldo restante também vai rentabilizando. Ou seja, ele não para de rentabilizar só na fase de acumulação. Ele continua rentabilizando também na fase de recebimento. Agora, a grande questão é: quanto você quer ganhar aqui? Quanto você precisa ganhar? Quanto você precisa para viver bem ou precisará para viver bem, considerando aumento de gastos, cuidados com saúde ou outras questões que você mesmo valoriza e deseja? Aí você me pergunta, mas professor, por que então eu não invisto meu dinheiro em CDBs ou IPCA+, por exemplo, se a dinâmica é muito parecida? Aqui está a grande questão, pois o Tesouro Renda Mais ele cria um sistema fechado. Você não tem cupons antecipados, como por exemplo o Renda Mais com juros semestrais, que
que vai fragilizando a sua base inicial de capital. Você também tem a blindagem fiscal, que é sem você retirar ainda naquela fase de composição, você não tem incidência imediata de imposto de renda, vai ter só lá no final, quando você começar a receber. E isso, obviamente, vira o efeito da bola de neve. Você ganha muito mais se você deixar aquele dinheiro por um determinado período maior, duração maior. Os juros compostos são muito mais do que você ficar fazendo investimentos de curto prazo e trocando a cada 2 ou 3 anos. Bom, a gente falou aqui da fase de acumulação, agora vamos dar uma olhada na fase de recebimento. Bom, quando chegar o grande dia, o dia que você para de aportar e o seu fluxo de caixa passivo começa. O Tesouro Nacional assume o papel de pagador contínuo por exatos 20 anos. Então, por exemplo, se você escolher receber a partir dos 60 anos de idade, o Tesouro vai pagar para você até os seus 80 anos de idade essa renda mensal. Não tem como você escolher não receber. Eu vou receber daqui a 20, 30 anos, a inflação não vai ter comido todo o valor desse dinheiro? O que eu compro hoje no mercado com 5 mil reais não vai ser a mesma coisa em 2050, por exemplo? E se você fez essa pergunta, excelente a sua pergunta. O que eu quero dizer para você? Se hoje, por exemplo, você me diz que precisará de 5 mil reais mensais para viver bem, calculando a uma taxa média de inflação de 5% ao ano, que é mais ou menos a inflação que o Brasil tem vivido nos últimos anos, durante os próximos 20 anos, você vai precisar, para conseguir as mesmas coisas que você consegue hoje com 5 mil, você vai precisar de 13.266,49. Então, veja, por mês. Isso aqui é um grande erro no planejamento financeiro. As pessoas imaginam que elas se planejam para conseguir os 5 mil de uma renda passiva mensal nos tempos de hoje. Só que se essa inflação, só pela inflação média já é 5%, daqui a 5 anos com 20 mil, elas vão conseguir comprar 1/3 do que elas conseguiriam comprar hoje. Então imagina, naquela fase da vida, aquela fase de idade, ainda os seus gastos vão aumentar, o que vai representar o seu planejamento financeiro? Absolutamente nada. Voltando então para o nosso Tesouro Renda Mais, ele tem essa capacidade de blindagem. Por quê? Independente do que acontecer com a inflação, e como eu disse há pouco, independente do que acontecer com a história de guerras mundiais, ele vai pagar a inflação mais uma taxa fixa. Então, se a inflação cair a 2% ou for a 10%, aquele aumento de valor que você vai precisar ter para comprar as mesmas coisas que compra hoje, já está embutido nessa parte da rentabilidade que é a inflação, o IPCA. Só que além disso, ele vai te dar uma taxa fixa de juros. É como seria você, por exemplo, investir num tesouro pré-fixado. Ele vai te dar uma parte garantida fixa, independente do que acontecer. Com tudo isso, você tem ao final a blindagem do poder de compra. É claro que muitos que me seguem aqui no canal sempre falam que o IPCA que o governo revela ou divulga não é o IPCA do nosso dia a dia. É verdade, eu concordo, porque a depender do seu gasto mensal no que você gasta, você pode ter o aumento do preço das coisas muito maior do que aquela média que o governo divulga. Por isso que você precisa se planejar em relação ao seu futuro financeiro. E se você precisar contar com a minha mentoria para ajudar a montar um plano, qual seria uma estratégia ideal para o seu futuro financeiro, você pode acionar a minha mentoria. Aponta seu celular para cá, lê o QR Code e já me chama diretamente no WhatsApp que a gente marca atendimento individual e personalizado para você. Se você escolher investir no Tesouro Renda Mais, por exemplo, para construir a sua aposentadoria futura, a sua renda complementar, você precisa escolher esse investimento com objetivo. Não adianta você dizer, hoje eu quero, e daqui a meio ano você mudar de ideia e já querer resgatar o seu dinheiro
daquele investimento e colocar em outro lugar, trocar um carro, comprar um apartamento, seja o que for. Ou até mesmo você não pode colocar a sua reserva de emergência nesse tipo de investimento. Porque se daqui a meio ano acontece alguma coisa, você precisa resgatar esse dinheiro, você pode estar perdendo pela marcação ao mercado, assim como mostra o nosso gráfico, aqui pontilhado em vermelho, onde você pode, em algum momento, estar ganhando mais do que o contratado, em outro momento, menos. Então, se você levar o título até o final, até a data que você começa a receber o seu complemento para a sua aposentadoria, ele garante o rendimento. O que você tem que cuidar aqui é o risco de você eventualmente precisar resgatar esse dinheiro antes do prazo de vencimento. Por isso que ele precisa ser um plano da sua aposentadoria futura, como se fosse, por exemplo, um fundo de previdência privada. Então, para isso eu preciso te dizer que o Tesouro Renda Mais, ele é ideal para capital fechado, ou seja, um capital dedicado para previdência complementar, tem que ter uma visão de longo prazo focado na sua maturidade financeira e um objetivo de manutenção do seu padrão de vida no futuro. Ele não é um investimento adequado para formação de reserva de emergência, busca de alto rendimento nominal a curto prazo, seja de altas taxas, para isso você pode escolher outros investimentos, e também não pode ser, ele não é adequado para dinheiro que pode ser necessário antes da data da conversão, como eu mostrei para você. Aproveitando, você pode se tornar membro do nosso canal. Com apenas R$ 1,99 por mês, você recebe conteúdos exclusivos e prioridade nas minhas respostas também. Então, eu estou aqui no site do Tesouro Direto para a gente fazer uma simulação. Vamos supor aqui, qual é a sua idade? Eu vou colocar aqui a minha idade atual. Minha idade atual é 48 anos. E com quanto tempo, quantos anos você quer se aposentar? Se quiser ter já essa renda complementar. Eu vou colocar aqui aos 60 anos. E qual renda extra mensal você deseja? Essa renda será corrigida pela inflação. Vou colocar aqui R$ 5.000. Ele diz que eu deveria investir R$ 4.545 hoje e eu vou receber mensalmente, então, os R$ 5.000 de 15 de janeiro de 2035 até 15 de 12 de 2054. Aí você diz assim, como assim, professor? Espera aí, eu vou investir 4.500 e vou só resgatar 5.000? Onde é que está a vantagem? Olha só, a grande vantagem está na questão do tempo. E veja só, eu coloquei aqui que eu tenho 48 anos e quero começar a receber a renda com 60. Então, aqui, 60 menos 48, eu vou contribuir por 12 anos, só que eu vou receber esse valor aqui, os R$ 5.000, por 20 anos. Então, eu tenho 8 anos aqui que eu vou receber esse valor, que são 8 anos pagos pelos rendimentos desse investimento. Então, a ideia aqui seria mais ou menos assim, na fase de acumulação, eu colocando um valor de 4.545 por mês, durante 12 anos, eu acumulo o aporte total de 654 mil. Depois começa a fase de recebimento. Só que olha só, eu coloquei aqui R$ 5.000 lá na simulação do site do Tesouro. Durante 20 anos, eu estaria retirando os valores atuais, R$ 1.200.000, o dobro do que eu investi durante 20 anos. Só que acontece o seguinte, quando eu começar a retirar esse dinheiro, já não vai ser mais 5.000. O Tesouro já vai me pagar 8.000 por mês, 8.979, que está corrigido aqui pela inflação. Então, o poder de compra vai ser igual aos 5.000, só que ele está me pagando 8.979 durante 20 anos. Se esse valor ficar assim, mas ele vai corrigindo, obviamente, né, eu teria aqui uma retirada total de 2.155.000, mas trazendo para os dias atuais, valores atuais, eu teria uma retirada equivalente a o dobro, basicamente, do que eu investi. Claro que os R$ 5.000 aqui é uma suposição, depende muito de cada pessoa e também depende do tempo que você tem para fazer a contribuição. Quanto mais tempo você tiver,
mais os juros vão trabalhar para você, menos você vai precisar aportar. É claro que essa simulação aqui, ela está baseada nas taxas atuais do Renda Mais. À medida que você for fazendo os aportes, essas taxas vão variando. Então, a não ser que você invista os 654 milhões agora, mas se você for investindo os aportes mensais de 4.545, em algum dado momento pode ser que você precise aumentar ou precise reduzir, a depender do quanto o Tesouro Renda Mais está pagando naquele mês que você fizer o aporte. Também não é necessário você fazer aporte todo mês. Se em algum momento você não conseguir, não tem problema. O Tesouro Renda Mais não vai multar você ou nem nada, né? A única questão é que vai faltar daí para o final para compor o seu montante na hora do recebimento. Ou você em algum outro mês, por exemplo, faz aportes maiores, faz equivalente a 2 aportes mensais. Isso é uma vantagem e é bem interessante, é bem livre para você fazer isso. Claro que isso afeta o seu resultado no final, por isso que você precisa ter inteligência financeira. Então, mostrei para você aqui o Tesouro Renda Mais. Ele é um investimento bem interessante para complementar a sua aposentadoria, para que naquela fase da terceira idade, momento que você mais precisar, o dinheiro esteja disponível para você para garantir a qualidade de vida que você tanto merece. Se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like e também deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber o que você pensa sobre o Tesouro Renda Mais. Eu vou deixar essa sugestão de vídeo aqui para você, os 3 piores investimentos que você pode fazer depois dos 40 anos. Clica, assiste e me diz se você está fazendo investimento em alguns desses aí. Nos vemos no próximo vídeo.